Olá! Quando a gente pensa em disciplina militar, logo vem à cabeça aquela imagem de rigidez, de ordens e punições bem severas, não é? Mas e se essa rigidez toda for, na verdade, um sistema super calculado, quase matemático? Hoje, a gente vai abrir o livro de regras para desvendar a lógica surpreendente que existe por trás das sanções militares. Certo, então qual é a fórmula? Como é que uma falta se transforma numa punição específica? Pode acreditar, não é algo aleatório não. Existe uma lógica bem clara e é justamente essa estrutura que nós vamos desmontar juntos agora, passo a passo. Tudo bem, vamos direto ao ponto. A base de todo o sistema se resume a apenas 3 níveis. Toda infração, ou transgressão, como eles chamam oficialmente, é classificada como leve, média ou grave. Simples assim. Essa é a fundação onde todo o resto é construído. E olha, a correspondência é bem direta. Cometeu uma falta leve? A sanção é uma advertência. Foi uma falta média? A sanção é uma repreensão. Agora, para uma transgressão grave, aí a coisa fica mais séria. A sanção é a suspensão. A lógica é clara. Quanto maior a falta, mais pesada é a consequência. Então, o princípio fundamental aqui é o da proporcionalidade. O tamanho da punição tem que ser compatível com o tamanho da transgressão. Isso já cria uma base de justiça, de previsibilidade. Mas é a partir daqui que a matemática da coisa começa a ficar mais interessante. Vamos então para a sanção mais complexa de todas, a suspensão. Diferente das outras, ela não é um valor fixo, sabe? Ela é calculada. E esse cálculo envolve alguns fatores bem curiosos. Tudo começa com esse número aí, o 5. Esse é o ponto de partida padrão para qualquer transgressão grave. A conta inicia em 5 dias de suspensão. Mas esse número, claro, é só o começo do cálculo. E como esse número base é ajustado? Bom, é aí que entram os famosos fatores agravantes e atenuantes. Pensa neles como as variáveis da nossa equação. Os agravantes são circunstâncias que pioram a falta, enquanto os atenuantes são fatores que, digamos, a tornam menos grave. E aqui a matemática é surpreendentemente simples. Olha só, para cada fator que agrava a situação, o que acontece? Adiciona um dia. Para cada fator que atenua, subtrai um dia. É uma continha direta, um sistema de mais um, menos um, para ajustar a pena direitinho para cada caso. Mas essa conta não é infinita, não. Existem limites muito claros. Não importa quantos agravantes ou atenuantes apareçam, a pena final tem um piso de um dia e um teto de 10 dias. Isso cria um campo de jogo com regras bem definidas para todo mundo. Ok, já entendemos a matemática básica do sistema. Mas agora a gente entra na parte que eu acho mais fascinante, as exceções. São as regras especiais que mostram que o sistema tem bem mais flexibilidade do que parece, e elas podem mudar completamente o resultado final. Uma pergunta fundamental em qualquer sistema de justiça é o papel da confissão, né? E no sistema disciplinar militar, a resposta para isso é um sonoro sim. Assumir a responsabilidade por um erro tem um peso enorme. E o peso disso é gigantesco. A regra é clara. Quem confessa uma transgressão grave antes de se defender recebe a pena mínima de suspensão. Apenas um dia, ponto final. Não importa quantos agravantes existam no caso. É um incentivo poderosíssimo para a honestidade. E o que acontece com aquela pessoa que tem um histórico impecável? A ficha limpa. O sistema leva em conta o bom comportamento do passado? E, de novo, a resposta é sim, e o impacto aqui é talvez ainda mais profundo. Essa aqui é talvez a regra especial mais impactante de todas. Um militar que comete a sua primeira transgressão, e essa transgressão é grave, pode ter a sanção de suspensão completamente reclassificada para uma repreensão. Isso mesmo, um bom histórico pode literalmente mudar a categoria da punição. E tem até uma pequena colher de chá para a primeira falta leve. A primeira advertência da carreira fica registrada, claro, mas não a perda de pontos na ficha. Pensa nisso como um aviso formal, uma chance de aprender a lição sem ganhar uma mancha permanente no histórico. Então, o que a gente tem no final das contas? A gente tem um sistema que começa com regras bem rígidas, bem matemáticas, mas que aos poucos vai incorporando camadas de nuances que levam em conta o comportamento individual, como a confissão e um histórico limpo. Então, o que dá para levar de tudo isso? Primeiro, a base é aquela estrutura de 3 níveis. Segundo, que a suspensão não é um número fixo, é uma conta que começa em 5 dias e vai sendo ajustada.
E o mais importante, o sistema recompensa ativamente a honestidade e um bom histórico, provando que não é só sobre regras duras, mas também sobre reconhecer as circunstâncias de cada um. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Olhando para essa estrutura toda, o que se destaca mais? É a rigidez das regras ou é a força das exceções que podem mudar o jogo todo? A resposta talvez esteja exatamente no equilíbrio entre essas duas coisas.